Meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é dia de relato e a história que eu vou trazer hoje para vocês é cheia de mistérios, pessoal. É uma história incrível, né? Eu amei essa história, eu gostei desse relato, pessoal, porque eu gosto de mistérios. E quem me enviou o relato de hoje foi a neta de um ex-militar. Aliás, ele é um militar aposentado, né? Então, pessoal, ele já está aposentado e eles moram no estado do Pará. E ela veio contar a história dele aqui e eu vou passar para vocês. Ela conta que em 94 foi a última missão, né, que o avô dela, né, fez. E essa última missão ele fez na selva amazônica. Ele conta que a selva amazônica é vasta e impenetrável, pessoal, e cheia de mistérios. Ele conta que já fazia 22 dias, né, que estava na Amazônia, né, no coração do Brasil. E aí ele conta, pessoal, que ele é uma pessoa muito aventureiro e também muito curioso. Então ele começa certa tarde, era tarde, e havia outros acampamentos. E ele combinou com os amigos para ir dar uma passeada, né, conhecer os outros acampamentos. Mas os outros não aceitaram, né? Falaram, não, vamos deixar para amanhã. Então ele deitou um pouco na rede, né? Pegou o fuzil, ficou deitado na rede. E aí, pessoal, ele conta que falou, eu vou dar uma andadinha por aqui. Então ele saiu andando com o fuzil na mão. E ali, pessoal, ele escuta um barulho e ele achou que seria um acampamento. E ele foi andando e ele escutava vozes, parecia ser gargalhadas e escutava muito barulhos no tronco das árvores. Então ele saiu andando, né? Ali ele conta que aí ele anda muito bem vestido para que não venha ser picado por insetos, até porque o solo, pessoal, é muito alto de folha. Então eles pisam em cima dos insetos, das cobras, aranhas gigantes. Ele conta que tem aranhas lá que dá meio metro, é muito grande, aranhas gigantes, coisas que aqui nós jamais vamos conhecer, né? A não ser que um dia a gente vá lá. Então, pessoal, ele conta que tem cobras gigantes, tem muitos animais gigantes, né, na selva amazônica. E ele andando ali, achando ele que estava caminhando para o outro acampamento, né? E ali ele começa a caminhar e ele encontra um túnel. E dentro desse túnel, as vozes vinham mais altas. Então ele falou, acho que ali dentro do túnel deve ter um acampamento. Ali eles estão protegidos, então eles fizeram um acampamento ali. E ele entra nesse túnel, pessoal, e era bem um pouco escuro. Um túnel escuro, pessoal, e foi se ficando mais escuro ainda. E ele andando porque ele escutava as vozes. Como ele estava armado e bem vestido, ele não temia nada. E ele foi andando, caminhando, quando de repente algo pula em cima dele e segura ele e dá um mata-leão nele, pessoal. E ali ele desacorda, ele conta que desmaiou. Quando ele acorda, pessoal, ele se encontra em um lugar como se fosse uma cidade. Ele conta que é uma cidade na Amazônia. Há uma cidade na Amazônia. Então ele se encontra neste lugar, um lugar claro, um lugar habitado, cheio de seres diferentes. São seres enormes de grande, não são pessoas parecidas com nós, né? São pessoas diferentes. Ele acha que aqueles seres são como se fossem gigantes, são pessoas enormes, de mais de 2 metros de altura. E ele conta que ali do lado dele havia uma mulher, parecia uma índia, ela era bem parecida com a índia, mas ela tinha um focinho, parecia um focinho de porco. Ela era gigante, a mão dela era enorme de grande, e ali ela estava colocando umas ervas nele, né? Passando umas ervas nele. E ali, pessoal, ele conta que ele ali ficou louco, porque ele, meu Deus, eu fui cair numa armadilha. Então, ele viu que estava numa armadilha, só que ele viu, pessoal, que era um lugar, uma cidade, né, habitada, havia pessoas, havia casas enormes, prédios gigantes, pessoal, lugares com grandes cúpulas. Ali ele estava em um lugar, pessoal, alto, e ela avistava aquele lugar bonito, aquele lugar lindo, né, muito habitado, muito diferente do nosso, né? Parecia que tinha altas tecnologias, né, ali dentro, porque havia muita coisa linda, né, lugares, coisas que ele não entendia o que era, mas ele percebia que eram coisas importantes, como cúpulas gigantes, né, prédios, né, diferente do nosso, mas havia ali coisas diferentes, pessoal, muito lindo. Então ali ele ficou observando, atônito, vendo tudo aquilo,
E ele achou, falou, não, eu tô sonhando, vou acordar e vou estar lá no acampamento. Mas aí foi engano dele, pessoal, ele não acordou, porque ele já estava acordado. E ali ele vivenciando aquela experiência. E ele conta, pessoal, que jamais imaginou, né, de estar passando por um lugar. Mas ele falou, eu estou na Amazônia, então aqui tudo pode acontecer. Então, pessoal, ali ele conta que aquela mulher se afastou dele, né, e saiu. E ali ele foi perdendo o medo, né? Ele queria se enturmar com aqueles seres, né? Mas ele temia que aqueles seres pudessem matar ele, até porque ele, diante daqueles seres, era apenas uma formiga, né? De tão pequeno que ele se sentia, né, diante daquelas pessoas. Então, pessoal, ele foi levantando aos poucos daquele lugar que ele estava, né? Era como se fosse uma laje bem grande, pessoal, alta, né? E ele foi descendo aos pouquinhos. E ali, pessoal, ele viu que ele poderia sair dali. E aqueles seres olhavam, mas não faziam nada, ficavam observando e depois tiravam o olhar. E ele foi saindo, voltando. E ele foi subindo, pessoal, subindo bem alto. As pernas dele doía, tremia, porque ele estava, né, há muito tempo ali deitado. Ele não sabia que hora era, ele perdeu a noção do tempo, né? Ele sabia que hora era. E ele viu o túnel, né? Ele viu vários túneis, pessoal, várias entradas para aquele lugar. E ele pegou um dos túneis que era bem escuro, mas ele falou, eu vou pegar esse aqui porque se eu for procurar o outro, né, se ele for até o outro, os seres podem impedir, né, dele voltar. E ele entrou naquele túnel e ficou de longe no escuro observando aquela cidade, pessoal, parecia ser imensa de grande. E ali ele foi voltando, subindo, né, escalando com muita dificuldade, pessoal, que ele estava com fome, ele sentia sede. E ele foi subindo aquele túnel e ele subiu muito, pessoal. Ele fala que é muito alto, mas ele conseguiu escalar aquele túnel escuro. E ali, pessoal, ele escutava barulho de bicho, de coisas gigantes, passava por ele, parecia morcego gigante. E com muito tempo, pessoal, ele já estava esgotado, ele consegue chegar na mata, né? Entrar na mata. Ele viu aquele clarão, e ele foi seguindo aquela luz, aquele clarão, não era luz, era um claro, né? E era o sol. E aí, pessoal, ele sai, chega em cima, né, na mata, e ali ele respira e agradece a Deus, pessoal. E ele disse, agora como é que eu vou encontrar os meninos? E ali ele foi quebrando a mata, andando, com medo de encontrar animais. Ele não estava com o fuzil, pessoal, ele perdeu o fuzil, ninguém nunca encontrou. Então, pessoal, ele saiu procurando e ele conseguiu, né, com muito tempo, muita luta, ele ficava debaixo das árvores, descansava. Como lá, pessoal, eles são treinados para tomar água, né, daquelas árvores, que tem umas árvores, pessoal, que eles quebram e tomam água. Então, ele já tinha o costume, né, já estava lá acostumado, e foi com água daquelas árvores, né, daqueles pendões, né, que ele conseguiu ter energia e chegar. E com muito tempo, pessoal, muitas horas, os outros já estavam desesperados, já tinham revirado tudo atrás dele, e ele desaparecido. Então, pessoal, ele consegue ver o acampamento e chegando lá ele foi contar para os outros, né, para os outros militares, e se viu de chacota, foi muita risada, riram muito dele. E aí, pessoal, fica a história, né? Uns acreditaram, outros não. E é isso, pessoal, a história que eu trouxe é essa. Quem gostou do relato, vai se inscrevendo, vai me seguindo, deixa aí um coraçãozinho para mais relatos.